senhores, sejam bem-vindos, professor Rodrigo de Física na área para mais uma aula. E o tema de hoje é o estudo dos receptores. Vamos dar continuidade então à análise dos elementos do circuito elétrico. Bora para a aula, povo! Senhoras e senhores, mais um elemento do nosso circuito elétrico. E hoje vamos falar sobre os receptores. Galera, assim como fizemos para o resistor e para o gerador, vamos conhecer a sua definição, a sua lógica, simbologia, equação, potência, gráfico e associação. A gente vai tentar então seguir o mesmo padrão de análise dos outros elementos. Então, bora conhecer quem são os receptores. Senhoras e senhores, receptores são os dispositivos que transformam a energia elétrica em uma energia qualquer. Com exceção de calor. Se um dispositivo elétrico transforma energia elétrica exclusivamente em calor, ele não é um receptor, ele é um resistor, certo? Os receptores, então, eles transformam energia elétrica, por exemplo, em energia sonora, em energia luminosa, como uma TV. O receptor transforma energia elétrica em energia cinética, como, por exemplo, em um ventilador, em um liquidificador. E assim por diante. Podemos concluir que todo elemento que acaba transformando energia elétrica em outra modalidade de energia, que não venha a ser exclusivamente calor, ele é considerado então um receptor. Galera, vamos então conhecer os detalhes, as lógicas e as aplicações que teremos para esses caras aqui. Você deve ter percebido uma semelhança muito grande na definição de receptores comparada à definição de geradores. Enquanto um gerador pega uma energia qualquer e transforma em energia elétrica, o receptor faz justamente o contrário, ele pega a energia elétrica e transforma em energia qualquer. Por isso, muitas semelhanças existirão aqui no que se diz respeito à lógica, o símbolo e a equação de um receptor. Você vai verificar que são muito parecidos com a dos geradores. Portanto, cuidado! Começamos pela lógica de funcionamento desse dispositivo. Então, senhoras e senhores, o receptor recebe uma quantidade de energia total, como fizer numa TV, certo? Ela recebe, então, uma quantidade de energia total. Essa energia total, ela vai transformar em uma energia útil. O que seria uma energia útil? Transformar em energia luminosa, em energia sonora. Então, você tem ali uma parte de energia total sendo convertida em energia útil. Mas, infelizmente, todos os dispositivos, mesmo aquele que não foi feito para isso, acabam aquecendo. E assim a gente tem um efeito Joule rolando, levando embora uma parte de energia, o que classificaremos como sendo a energia dissipada. Então, infelizmente, uma parte de energia é dissipada, certo? Senhoras e senhores, essa daqui é a lógica que nós temos para um receptor. Assim sendo, vamos a partir dela construir a sua equação. Então, o receptor recebe uma quantidade de energia total. Essa energia total, ela vem de um gerador. Portanto, o gerador está entregando a sua tensão útil para o receptor. E a tensão útil do gerador é a tensão total de um receptor. Com essa tensão total, ele consegue transformar então uma parte da energia em energia útil. Essa energia útil nós chamaremos de E'. A força contra-eletromotriz. Lembre-se, no gerador é só E, é força eletromotriz. Agora no receptor é E'. E aí a energia dissipada, mais R' vezes I. Senhoras e senhores, é inevitável que a gente fique um tanto quanto confuso quando olha essa equação, comparada com a outra. Mas vamos aos detalhes e às diferenças. Vou até aproveitar e abrir aqui, um comparativo pra gente. Então, essa daqui do ladinho vai ser a equação de um gerador, ok? U igual a E menos R vezes I. E essa daqui, a de um receptor. Quando falávamos de gerador, o total era esse cara aqui, a força eletromotriz. Agora, quando falamos de receptor, o total é o U, certo? Esse total aqui para o receptor, na verdade, é o que era considerado útil de um gerador. Então imagine o seguinte, a pilha libera um U, esse U chega para um receptor. O receptor vai transformar uma parte desse U em algo útil, o que nós chamamos de força contra-eletromotriz. Então nós temos aqui uma dDP total e a força contra
eletromotriz, certo? Além disso, lá nos geradores, nós tínhamos o fator desperdício também acontecendo. A resistência interna e aqui é a mesma coisa, temos uma resistência interna. E, por fim, a corrente elétrica que passa. A corrente elétrica que passa tanto por um quanto por outro pode vir a ser a mesma. Moçada, então perceba, existe sim uma semelhança, mas a lógica muda-se um pouquinho. Enquanto aqui era útil igual a total menos dissipada, aqui o total é o útil mais o dissipado, ok? Em relação a símbolo, também existe essa diferença? Nós vamos ver que sim, há uma diferença entre os símbolos, ok? Galera, apesar de eles serem muito parecidos, sim, temos detalhes. Então, símbolo de um receptor. Ah, Rodrigo, mas não é possível, isso é o símbolo do gerador. Cuidado! No receptor, a corrente elétrica, ela deveria fazer esse caminho aqui, ó. Vou aproveitar e fazer aquele relembrando como era no gerador. No gerador, pessoal, a simbologia era essa daqui. Então perceba que a corrente elétrica aqui vem do maior para o menor. Aqui é do menor para o maior. Só essa mudança então já muda o comportamento do dispositivo? Sim. Mas por que os símbolos são tão parecidos, Rodrigo? Porque até mesmo um gerador pode ser um receptor. Vamos pensar, por exemplo, na bateria de um celular. Enquanto essa bateria ela está alimentando a tela do celular, a bateria de um celular ela é considerada um gerador de energia, ela se comporta dessa maneira. Mas a partir do momento em que você coloca ela para carregar na tomada, a bateria do celular passou a ser um receptor de energia e ela vai se comportar assim. É por isso, então, que como o mesmo dispositivo pode ser tanto o gerador quanto o receptor, muitas vezes, é que eles têm símbolos tão parecidos. Mas, de novo, aqui vai do pauzinho menor para o pauzinho maior, aqui do maior para o menor. E assim a gente tem as diferenças entre eles. Vamos continuar nessa análise. Vamos dar uma espiadinha no gráfico de um receptor. E assim como aconteceu no gerador, vamos para o receptor analisar o gráfico, mas a partir da equação. Então, a equação de um receptor, U igual a E' mais R' vezes I, também se mostra como sendo uma equação de primeiro grau. E por isso, temos o gráfico como sendo uma reta. Uma reta começando no ponto E' e uma reta crescente agora, e não mais decrescente, certo? Assim como no gerador, a inclinação dessa reta se apresenta para nós como sendo aí uma forma de determinarmos a resistência interna desse receptor. Então, ao calcularmos a tangente dessa reta, estaríamos definindo a resistência interna de um receptor. A diferença aqui também que aparece é que não tem nenhum ponto de corrente elétrica que nos chama atenção. Enquanto lá nos geradores tínhamos o ICC, aqui isso não acontece. Então, senhoras e senhores, o gráfico de um receptor, uma reta, só que agora crescente. Seguindo o nosso padrão de análise, podemos também falar sobre potência para um receptor. E da mesma maneira que aconteceu no gerador, teremos três tipos. Potência total, π. Potência útil, π'. E potência dissipada, R' vezes I ao quadrado. Moçada, perceba que aqui a gente tem uma inversão com relação à potência total e potência útil se compararmos ao gerador. Vamos de novo fazer aquele comparativo. Se você for para o gerador, a potência total ela é π, enquanto a potência útil é o π, certo? Então há uma troca de posicionamento aqui, certo? Moçada, então análise de potência, também plausível para um receptor. E finalmente aqui temos um comparativo final entre os dois elementos. Senhoras e senhores, vamos ver as diferenças então entre eles? Gerador e receptor. Gerador transforma uma energia qualquer em energia elétrica. Receptor transforma energia elétrica em uma energia qualquer. No gerador, tensão útil é tensão total menos dissipada. No receptor, o total é o útil mais o dissipado. No gerador, a equação é U igual a E menos R vezes I.
tensão útil é igual a força eletromotriz menos tensão dissipada. No receptor, U igual a E' mais R' vezes I. A tensão total, parte dela vira útil e o restante acaba sendo dissipado. Simbologia, do menor para o maior a corrente passando, temos o símbolo do gerador. Do maior para o menor corrente passando, temos o símbolo do receptor. Em relação a gráficos, um gráfico de equação de primeiro grau, só que decrescente. Sinalzinho de negativo nos dá isso. Um gráfico de equação de primeiro grau com reta crescente. Sinal de positivo nos dá isso. Senhoras e senhores, e para fecharmos a conta, o que acontece quando juntamos um gerador, um receptor e também um resistor? Vamos embora, vamos ver um circuito agora com os três elementos juntos. Temos aqui então um circuito elétrico possuindo um gerador, um resistor e um receptor. Imagine o seguinte, que temos uma pilha que alimenta uma lâmpada incandescente e na sequência um ventilador. Sei lá, esse poderia ser o exemplo. Então, senhoras e senhores, o gerador tem a partir dele a corrente elétrica passando pelo resistor e depois pelo resistor. Temos assim a direção e o sentido da corrente aqui definidos. Perceba, olha, no gerador é do menos para o mais, no receptor é do mais para o menos. Então a gente vê agora os detalhes em prática. E assim, poderíamos entender o seguinte, que a tensão elétrica do gerador acaba sendo responsável por alimentar o resistor e também o receptor. Moçada, se nós substituirmos as equações aqui, o que teremos seria o seguinte. O do gerador. No gerador, nós sabemos que o seu U pode ser traduzido como E menos R vezes I. É igual U do resistor, R vezes I, URI. E o U do receptor, E' mais R' vezes I. Se nós manipularmos um pouquinho essa equação, trazendo os i's para o lado esquerdo e deixando os i's para o lado direito, ficaremos com o seguinte, menos RI menos R vezes I menos R' vezes I é igual a E' menos E. Aqui o I faz o papel que pode ser de fator comum e que multiplica. E o sinal de negativo eu também trago para fora. R mais R mais R'. Tudo isso igual a E' menos E. Se multiplicarmos os dois lados por menos 1, ficaremos com I igual a R mais R mais R'. E aqui desse lado inverteríamos a ordem, E menos E'. Se isolarmos I, ficará com E menos E' dividido por R' mais R' mais R'. Senhoras e senhores, com essa expressão, conseguimos determinar o valor da corrente elétrica que flui nesse circuito. E essa expressão é conhecida como a lei de Ohm-Pouillet. Pouillet acabou observando, a partir da lei de Ohm, que nós partimos aqui, que é possível se organizar um circuito elétrico contendo gerador, receptor e resistor ao mesmo tempo, a partir da sua lei, a partir da sua relação. Então vamos ver isso agora na prática. Temos aqui então, pessoal, um exemplo numérico de um circuito que apresenta gerador, receptor e resistor. Mas Rodrigo, quem é quem nessa história? Galera, perceba o seguinte, o gerador, ele gera energia, portanto ele deve ter a maior tensão elétrica. Portanto, esse cara aqui é o seu gerador, essa aqui é a tua pilha, certo? Do outro lado, nós verificaremos então que quando a corrente elétrica passa, ela passa do maior para o menor. Esse cara é o receptor, ele está recebendo energia. E lá em cima, sozinho, isoladinho, temos um resistor. Então, como é que a gente pode definir a corrente elétrica que passa por eles aqui? Lei de Ohm-Pouillet igual a E menos E' dividido por R mais R'. Assim teremos I igual, valor do E, 24. Valor do E', 12. Dividido pelos resistores, 1 mais 4 mais 1. 1 mais 4 mais 1. Temos então 12 dividido por 6. Corrente elétrica de 2 amperes.
Senhoras e senhores, seguindo essa equação, nós poderíamos aqui aplicar outras questões, outras perguntas, como por exemplo, qual a potência dissipada pelo resistor lá de cima? Faremos um π quadrado. Qual é a potência dissipada na resistência interna do receptor? Faríamos de novo um πr'², e assim por diante. Moçada, receptores. O tema da aula de hoje, então, acabou agora, de certa maneira, unificando os outros dois temas que já havíamos estudado juntos. Então, senhoras e senhores, na próxima aula, a gente vai falar sobre a associação de receptores. Eu vejo vocês, então, lá. Um beijo a todos e tchau!